Boa noite. Estamos com a retomada dos Hangouts. Eu estou com um pouco de problema na voz, então peço desculpa a todos. E nós estamos hoje com o assunto Temer na China e o míssil nuclear das delações. Uma coisa que chama muita atenção dessa viagem do Temer à China, que essa viagem tem como objetivo trazer recursos ao Brasil. E o Temer conseguiu aproximadamente 10 bilhões em investimentos da China, sendo que, em contrapartida, tem o aumento do saque financeiro pelo imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, e isso se refletiu no mês de julho no déficit público, que ultrapassou os 170 bilhões de reais, um recorde histórico, inclusive, levando em conta que para 2016 Dilma ia deixar 90 bilhões de déficit, que Temer acabou deixando em 145. Então, há uma disparada do endividamento público que está sob controle por conta do aumento do parasitismo. Lembra que está em processo de tramitação no Congresso o projeto de lei suplementar número 204, que tem como objetivo institucionalizar a roubalheira financeira em sentido histórico, como já acontece em 5 entidades da federação, como São Paulo, Estado de São Paulo, Belo Horizonte. E o objetivo é justamente aumentar a financiarização ao extremo. A saída a saída imperialista da crise para o imperialismo contra o Brasil, ela passa, conforme a gente avaliou, pela reforma da Previdência. Nós já falamos que o orçamento público federal brasileiro é de 1,3 trilhões de reais. Eles deixam fora mais 1 trilhão que está destinado ao pagamento da dívida pública. E desse 1,3 trilhões, quase metade, 598 bilhões, é destinado ao pagamento da Previdência, gastos com a Previdência. Tudo isso é uma grande manipulação de dados, tudo bem, mas é assim que é contabilizado. Então, a saída para uma maior roubalheira a partir da financiarização da dívida pública, etc., passa pela privatização da Previdência, que é uma tarefa que o governo Temer, que é um governo muito fraco, não consegue cumprir. Bom, dentro dessa roubalheira geral, um ponto fundamental é a questão da taxa de juros no Brasil, que bate recorde de campeão mundial do Brasil, do universo e de todas as galáxias. Só para vocês terem uma ideia, no ano aliás, em julho de 2015, 2 anos atrás, o Banco Central registrou 3,1 trilhões em empréstimos, que equivalia a 54,5% do PIB. E os bancos, presta atenção, isso é muito importante, desses 3,1 trilhões em empréstimos, os bancos receberam em juros 880 bilhões. Recorde mundial de todas as galáxias de novo. Quase a quarta parte em juros, 25%, é muita coisa. Não tem comparação mundial em nenhuma época histórica. Dá 15,4% do PIB em juros, com uma taxa anual real de 28,5%, sendo que a média europeia é aproximadamente 3%, seria 10 vezes a mais. Em 2015, segundo o Banco Central, os bancos cobravam juros de 104% no crédito comercial, 400% no crédito rotativo, 250% no cheque especial, 30% no crédito consignado, 100% no pessoa física. Em 2005, muito importante, quase 20% da renda familiar
era dedicada para pagamento de dívidas. 10 anos depois, 2 anos atrás, isso já pulou de 20% para quase 47% do que as empresas, do que as famílias arrecadam e o que elas gastam com relação a dívidas e juros. E no setor produtivo, a realidade não é muito diferente. O juro do capital de giro, por exemplo, é de 24%, as duplicatas 35%, sendo que na zona do euro isso é de 2%. Em 2011, quando a economia crescia em 3,9%, o lucro dos bancos, o lucro dos bancos era de 6%. Ou seja, o PIB crescia em 1,1 e os bancos, em 2012, os bancos em quase 6. De 2013 a 2014, o PIB crescia de 3,5% em 2013 a 0,1% em 2014, mas o lucro dos bancos crescia 11% em 2013 e 18,8% em 2014. É um escândalo total essa questão da financiarização da economia roubalheira no Brasil, legalizada por meio de mecanismos financeiros, é brutal. De acordo com a revista The Economist, que é um dos grandes observatórios do imperialismo mundial, 20 trilhões dos 73 trilhões do PIB mundial se encontra em paraísos fiscais. E disso aí, 520 bilhões são capitais brasileiros, dos quais no ano passado somente regressou ao país menos de 10% dessa quantia. Somente em Luxemburgo, o Brasil perde 35 bilhões que são enviados para Luxemburgo ilegalmente por bancos institucionais, tais como Itaú, Bradesco, etc., etc. E representa isso aproximadamente 2,5% do PIB. Em resumo, no Brasil você tem uma situação de escândalo total, a roubalheira legalizada é brutal e a economia, as contas não fecham nem morto. Então, aí o Temer não vai buscar investimento nos Estados Unidos, que não investe em lugar nenhum. Vai procurar dinheiro nos chineses. Os chineses têm os seus problemas, que não são poucos. Existem bolhas muito grandes na China. O endividamento das empresas é enorme, 170% ou 18 trilhões de dólares na China são dívidas. E as bolhas crescem sem cessar. A crise na China aumenta muito. Para fechar essa situação, portanto, no Brasil, conforme eu coloquei, deveria, em primeiro lugar, ser feita a reforma da Previdência, porque aí liberaria quase metade do que existe hoje como PIB, como Orçamento Público Federal. Obviamente que, para fazer isso, deixar a população brasileira sem aposentadoria, sem seguridade social, etc., abriria uma crise política e, por isso, precisaria de um governo mais forte. A reforma da Previdência, agora, a votação ficou para o mês de outubro, mas provavelmente vai ser uma operação muito dificultosa. Mesmo assim, para fechar as contas e como mecanismo de entrega do Brasil para o grande capital imperialista, o próprio governo Temer ele está aplicando privatizações em massa. Por exemplo, essas 57 privatizações que aconteceram umas 2 semanas atrás, que incluem linhas de transmissão, a Casa da Moeda, 15 aeroportos, inclusive de Congonhas, rodovias, terminais rodoviários, companhias de docas, privatização da Eletrobras. Essa privatização da Eletrobras é um escândalo absoluto. A Eletrobras está para ser privatizada por 20 bilhões de reais, que é a metade do preço que custou a Belo Monte oficialmente. Que a Belo Monte supostamente custou 40 bilhões, de fato deve ter sido 100. Então, uma coisa escandalosa, isso depois de que o governo brasileiro investiu desde o ano 53 para cá 400 bilhões de reais no setor elétrico.
Essa política do Temer deve ser encarada não como um problema moral, não como um problema do Temer. Deve ser encarado como uma política de alguém que gerencia o Estado brasileiro e precisa aplicar essas políticas para manter a lojinha funcionando. Se ele não aplicar isso, ele cai imediatamente, né? Mas são todos paliativos. O que realmente está colocado no Brasil, por conta da crise mundial, é um aperto muito mais duro contra os trabalhadores. A crise econômica leva ao acirramento da luta de classes. E no centro da luta de classes, nesse momento, se encontra as eleições de 2018. Nesse sentido, nós podemos dizer que a ala de centro, em primeiro lugar, que está toda rachada também, que é a ala encabeçada por Michel Temer e que é apoiada desde a esquerda do regime, o PT, até a direita, o PSDB, e que não sabe muito bem o que fazer para se manter, inclusive não ir preso, né, esses políticos. Porque, conforme a gente já tem avaliado, essa ala de direita, ela perdeu o apoio econômico das empresas, que elas se encontram todas sobre a mira da Lava Jato, e sobre a mira do judiciário, e sobre a mira, enfim, do imperialismo norte-americano. Dentro dessas contradições, nós temos uma ala que é impulsionada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que busca, inclusive, adiar a reforma política para 2020. Então, há toda uma situação muito confusa, no qual até a reforma política está com muita dificuldade de ser passada, e isso até coloca se haverá eleições em 2018 mesmo. No STF, que está todo rachado, a situação também é bastante de crise crônica. Tem toda uma direita que se consolidou com elementos como a presidenta do STF, Carmen Lúcia, e vários outros, e agora aparece como incógnita o relator da Lava Jato, Edson Fachin, que agora ele era alguém que se dizia de esquerda, depois se tornou o elemento da extrema-direita, agora supostamente está se tornando legalista de novo. E aí desponta no STF Gilmar Mendes, que ele está sendo blindado pela fraqueza dos demais ministros, né? Ele está sendo bastante acuado pela extrema-direita, em um acuamento meio que parcial, porque o PSDB ainda continua sendo mais ou menos blindado. No Ministério Público Federal, daqui a 9 dias, sai o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que foi o grande elemento da Lava Jato, e entra Raquel Doge, que entra na frente da Procuradoria-Geral da República com um viés mais aparentemente técnico-jurídico. Vamos ter que ver aonde que isso vai, mas em princípio seria fortalecer as instituições depois de um monte de loucuras que estavam sendo feitas pela Lava Jato e pela Procuradoria-Geral da República, aliado com a grande imprensa, tudo a serviço do imperialismo. A ala da extrema-direita, ela está crescendo bastante, isso se pode ter uma ideia da temperatura desse crescimento, analisando a evolução candidatura do Jair Bolsonaro e até da extrema-direita como um todo. Caso da Lava Jato, que conforme a gente denunciou, as denúncias em maio, que foram feitas a toque de caixa, tinham como objetivo liquidar com o regime político atual e colocar em pé, a partir de uma nova constituinte, um novo regime político, teleguiado a partir do imperialismo, inclusive porque essas delações foram feitas a partir da CIA, a partir do Departamento de Justiça e do Departamento de Estado. Junto com essas novas delações da Lava Jato, onde se denuncia o governo Temer, o Dilson Funaro, que é aquele operador de dólares a serviço do PMDB, nós temos a evidência que está todo mundo envolvido na corrupção. Por exemplo, que isso é próprio do capitalismo. Quando a JBS comprou uma empresa de frango falida, chama Pilgrim's Pride,
e a comprou pelo valor cheio, como se não estivesse falida por 2,5 bilhões de dólares com dinheiro do BNDES, esse negócio passou batido. Ninguém falou absolutamente nada até agora. E a JBS também trouxe delações contra José Serra. Essas delações passaram a ser autorizadas pelo STF e caíram nas mãos de Rosa Weber. Estranho que não tivesse caído nas mãos do Gilmar Mendes. Mas o importante é que não está sendo falado nada sobre Dimas Toledo, que era o operador de Furnas, do Aécio Neves. Não está sendo falado nada de Paulo Preto, que era operador do José Serra, diretamente na Dersa, em São Paulo, e de Verônica Serra, que é a filha de Serra, e está envolvida na lavagem de dinheiro promovida por Serra, que se sabe que é bilionária. Então, uma situação bastante contraditória, e a isso se soma a atuação do procurador Rodrigo Janot, onde agora tenta aplicar a segunda denúncia, antes de sair contra o presidente Temer, em cima das delações premiadas de Funaro. Só que aí surgiu um elemento no meio, que só revela a luta interna entre as alas, já não era mais ligado à extrema-direita nesse momento, onde Marcelo Miller, aquele agente duplo, que era um procurador federal da República, que ele teria preparado a delação da JBS quando era procurador. E, dessa maneira, ele poderia, além de ser preso, anular a delação como um todo da JBS, que era a principal prova contra Temer. Isso como se todas as delações premiadas não fossem fruto de negociações prévias, nas quais o Ministério Público Federal diz de antemão o que ele quer e ele não quer que o delator fale. Então, tudo isso não passa de uma farsa, mas aqui o mais importante é o seguinte: o imperialismo tem toda uma mudada do regime por meio das denúncias da JBS em maio. Como isso não avançou por conta da crise interna que se gerou e da própria crise que as várias alas do imperialismo enfrentam, por exemplo, nos Estados Unidos, entre o Trump, o Partido Republicano, o Partido Democrata, etc., eles estão tentando dar um passo atrás e estão tentando vir com uma coisa mais sólida, menos avacalhada. E aqui entra a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é vista como uma legalista. Bom, em relação ao aumento da corrupção, aqui nós temos as malas de dinheiro que apareceram vinculadas ao ex-ministro Gedel, que acabou sendo preso hoje, a corrupção nas Olimpíadas, os ataques contra Gilmar Mendes feitos pela Rede Globo, as delações do empresário Jacobi, ligado ao Gilmar, em Brasília, as revelações de Adir Assad contra o PSDB, que era vinculado diretamente a Paulo Preto, conforme eu disse, era operador do Serra na Dersa. Isso tudo levou a uma situação contraditória da Lava Jato, que ela foi se acuando, e quando aparentemente ia morrer, ela aparece com uma bomba que foi, em primeiro lugar, as delações de Palocci. Moro, inclusive, surgiu uma denúncia contra ele em relação a um dinheiro que o doleiro operador da Odebrecht, chamado Tacla Duran, denunciado pelo jornal El País da Espanha, ele teria repassado dinheiro para amigos muito próximos do Moro. Isso foi publicado, inclusive, na seção Radar da revista Veja, né? E esse Tacla Duran agora está usando os serviços advocatícios da esposa de Sérgio Moro. Sérgio Moro somente não foi liquidado porque ele tinha como papel anular a candidatura Lula. E para isso servem as delações premiadas de Palocci. O que ele delatou ontem nem sequer foram delações premiadas. Foram denúncias muito graves em relação a desvios de dinheiro para o PT, para Lula, para Dilma, principalmente provindas da Petrobras,
por exemplo, ele delata em relação às sondas vinculadas à prospecção de águas profundas pela Petrobras, que era um desvio de dinheiro muito grande, e por aí o PT pretendia se consolidar no governo durante muitos anos. Roubalheira no Comperj, que será o complexo petroquímico perto do Rio de Rio de Janeiro, a roubalheira que aconteceu na refinaria Abreu Lima, aos vínculos com os frigoríficos, com a JBS, com a Odebrecht e etc. Agora, o que deve ser dito, muito importante, sobre essas delações de Palocci, que são delações netamente políticas, mas só que feitas por um homem do núcleo central do PT. Ele foi um ministro de primeira ordem, ministro da Fazenda de Lula, ministro da Casa Civil de Dilma. E Antônio Palocci, ele tinha vínculos em dois sentidos. Por uma parte, no repasse de dinheiro para as campanhas do PT, mas tinha outra, que era repasse de dinheiro para ele próprio. Ele tem uma consultoria financeira, onde ele vazava informações do Copom, Conselho de Política Monetária do Banco Central, relacionadas com títulos públicos também, e outras informações, como, por exemplo, do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que operaram diretamente para o Banco Pactual. Mas isso é uma política que vem de tempos. Sempre foi feito assim. Então, Palocci era esse operador, mas outros operadores nos governos anteriores também existiam. Só que nesse acordo que está se fraguando com a Lava Jato, uma das concessões seria que Palocci faça uma grande delação política e que esse vínculo financeiro dele com os bancos não seja mexido, porque isso também poderia mexer nos próprios bancos. O grande objetivo aqui é netamente político, é inviabilizar literalmente a candidatura Lula. Essas, digamos, declarações, que vão se tornar delações um pouco em breve. Em primeiro lugar, denuncia muito, mas até agora não apresenta provas. Mas, para a Lava Jato, não interessa as provas, porque nós vivemos num estado de exceção, a segunda etapa do golpe. E mesmo as delações se provando depois falsas, como muitas das que aconteceram até agora se provaram, isso não quer dizer nada, porque depois simplesmente elas são desconhecidas e isso não dá nada, mas quanto isso a candidatura a Lula vai para o buraco e o PT tende a se explodir em cima dessa pressão. Até o Procurador-Geral da República, Luiz Carlos Santos, que é o elemento da extrema-direita na Lava Jato, o principal junto com Dallagnol, que agora está querendo se tornar advogado para vender serviços para empresas investigadas pela Lava Jato, ele disse que essas declarações do Palocci têm poucas provas. Então, é isso que estou colocando. Nós estamos num estado de exceção. Se tem prova, se não tem prova, isso pouco importa. O que importa é o objetivo político, pelo menos até o momento. O que eles estão querendo é inviabilizar a candidatura Lula, que, conforme andar da carruagem, vai ser totalmente inviabilizada. O PT tende a entrar num grau de desmoralização brutal e o Lula não tem candidatura, não tem plano B. O PT não tem plano B. Haddad seria um plano B muito fraco. E aí entra o papel de Raquel Dodge, que vai assumir agora no dia 17/9. Ela é uma pessoa legalista, propõe respeito às leis, só que as nossas leis estão cada vez mais não vale tudo. Vivemos numa época de um estado de exceção. Nós temos que a maior parte das delações se mostraram inconsistentes porque eram delações políticas. Representa uma corrupção institucional. O sistema capitalista como um todo é corrupto em todos os sentidos, em termos políticos, em termos jurídicos, em termos econômicos, etc. E nós temos que o Brasil, nesse momento, está se fundamentando institucionalmente em 4 pilares, que isso já demonstra o grau de crise do regime. No Poder Executivo, temos nada menos que Michel Temer.
totalmente desmoralizado. Na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, totalmente desmoralizado. Senadores, Eunício, piorou. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, desmoralização brutal. E agora com esse negócio do Miller, o canhão se virou contra ele. E no STF, dominando o STF, temos Gilmar Mendes, que é o elemento que blinda o PSDB, mas também os canhões começam a se apontar contra eles. E aí surge em cena o papel da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que ela seria uma espécie de institucionalizadora da crise política. Ela tende a colocar um pouco de ordem nessa bagunça toda, e, a partir dela, o objetivo seria estabelecer um certo ar de institucionalidade, de organização do regime, para, aí sim, a partir disso, poder partir para novos ataques muito mais duros. Então, por exemplo, a Raquel Dodge já lançou uma série de medidas que ela vai tomar, como, por exemplo, a formação de uma nova secretaria, a Secretaria de Função Penal Ordinária, no Supremo Tribunal Federal, que vai incluir, contemplar embaixo dela, o grupo de trabalho da Lava Jato. Vai mudar todos esses elementos de Brasília ligado a Rodrigo Janot. Então, nós precisamos acompanhar muito de perto, além desse andamento das denúncias contra Lula. Lula, inclusive, acho que 15, próxima quarta-feira, ele vai depor sobre a questão do sítio de Atibaia. Ou seja, a pressão contra Lula começa a ficar muito grande. As perspectivas da candidatura Lula para 2018 são praticamente iguais a zero, muito importante, não vai ter candidatura Lula, a menos que haja uma grande mudança e que o próprio imperialismo viabilize, em uma outra correlação de forças, a candidatura Lula. Ele se encontra totalmente encurralado pela justiça, assim como as principais lideranças do PT. O Palocci, obviamente que ele vai delatar muita coisa, muita pode ser mentira, outra verdade, e irá colocar o próprio Lula, Dilma, etc., contra a parede. O PT, nesse sentido, como a cabeça da Frente Popular, que seria a política que tem base eleitoral na classe operária, mas que tem como objetivo fazer uma política para o imperialismo, para a burguesia, com aliança com a burguesia nacional e dando algumas concessões, algumas migalhas para os trabalhadores, ou seja, uma política de conciliação de classes. Ele tende, o PT como um todo, a se implodir e se paralisar. O Lula dificilmente ele vai deixar de ser candidato, porque a própria perspectiva da prisão dele impõe isso, e o PT tem de se implodir. Mas, na prática, a tendência é que essa candidatura, em qualquer momento, ela se imploda em cima dessa pressão toda. E, por último, o outro componente fundamental, que é o movimento operário, o movimento de massas como um todo, ele se encontra num refluxo muito grande por conta da paralisia da Frente Popular e por conta da recessão. O trabalhador está com muito medo do desemprego, as privatizações vão colocar muita gente na rua e, aparentemente, esse clima de paralisia, isso aqui é muito importante, tende a se estender durante um tempo, porque você tem uma situação, inclusive, de aperto contraditório. Até porque esse aperto depende muito do aperto do imperialismo a partir dos Estados Unidos. E, nesse sentido, os Estados Unidos está numa política contraditória, em cima das próprias contradições, e extremamente confusa. Não sabe se vai, se volta, o que ele faz, gerando um monte de crises, como, por exemplo, a situação na Coreia do Norte,
que, de fato, tem como objetivo aumentar a pressão contra a China, aumentar a pressão a favor da manutenção no Mar do Sul da China e na região da Ásia-Pacífico de 50% do orçamento do Pentágono, porque, como a economia no geral mundial está paralisada, não consegue, as grandes empresas não conseguem extrair lucros da produção, eles precisam de manter mecanismos que lhes permitam estabilizar a taxa de lucro, e para isso eles precisam cutucar a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, o único problema é que ela tem armas nucleares, tem um exército enorme, e eles poderiam partir para uma situação de uma grande guerra, um grande conflito nuclear mundial. A situação também é muito confusa no Afeganistão, onde os Estados Unidos estão querendo mandar mais tropas, mas não conseguem controlar o Talibã, que é um grupo guerrilheiro muito pobre, atrasado por conta do próprio país, mas é um país que contém, é muito rico em minerais, tem muito lítio, por exemplo, e ele é um dos componentes principais da política do novo caminho da seda chinês. E os Estados Unidos estão querendo também interferir aí. A política na Síria também é muito confusa, a política na Venezuela é super confusa, a política na Europa é confusa. Então, essa confusão toda no mundo é o que leva a que no Brasil também haja uma confusão. O imperialismo não conseguiu colocar em pé uma política para a América Latina nesse momento. A tentativa de mudar o regime político no Brasil, ela mudou 3 vezes nesse ano e não conseguiu se firmar. Primeiro, eles quiseram ir pelas eleições indiretas, com o acesso do movimento de massas em março, e rapidamente mudaram para liquidar com o regime por meio de uma constituinte a partir das delações da JBS. Não conseguiram ir em frente. E agora estão mantendo o Temer, porque não tem uma alternativa, sem cutucar a onça com vara curta. Então, eles não estão sabendo muito bem o que fazer, porque o Brasil é um país continental e qualquer desestabilização aqui tende a desestabilizar a América Latina inteira e poderia desestabilizar o mundo. Então, o Brasil é um país complexo com o qual tem que se lidar com cuidado. Nesse sentido, nós também vemos que até os próprios ataques contra Lula, por exemplo, eles são feitos com cuidados. Está sendo fritado em termos políticos, mas ainda não está se chegando à possibilidade concreta da própria prisão de Lula, que poderia vir a acontecer. Isso ainda não está claro, vai depender de como que a situação política vai evoluir, vai depender das delações de Palocci, vai depender dessa nova procuradora. A nova procuradora, como eu disse, daqueles 4 pilares, o pilar fundamental, que provavelmente a partir desse pilar tente mais ou menos, entre aspas, se moralizar o regime para poder avançar com mais força. Mas não esquecer que nós somos uma neocolônia dos Estados Unidos e que estamos na segunda etapa do golpe, com os Estados Unidos querendo impor a terceira. A primeira foi o golpe de Estado parlamentar, o segundo, o estado de exceção jurídico em que nós vivemos hoje. O Poder Judiciário controla, o Parlamento controla o Poder Executivo, e eles estão tentando levar isso para a imposição de um regime mais duro. Um regime mais duro, nessa circunstância, o que pode ser? Só pode ser uma coisa, que seria um regime de cunho bonapartista, por fora das instituições, colocando alguém forte, alguém que consiga aplicar a reforma, poderia ser alguém tipo Carmen Lúcia, alguém Sérgio Moro, alguém assim, e que consiga, basicamente,
aumentar a roubalheira contra o Brasil. Mas, obviamente, essa é uma parte da moeda colocada em jogo. A outra parte se relaciona com o movimento de massas, que ele ainda não entrou em jogo. Mas conforme os ataques continuam e conforme a situação mundial continua se apodrecendo, aumentando a crise, ela tende a entrar em movimento, porque é uma lei da sociedade e da vida. A toda ação corresponde uma reação. Bom, dito isso, vamos dar uma pausa e ver as perguntas que nós temos. Vamos ver. Primeiro, temos aqui do Alan Ribeiro. Lula será preso com essas atuais delações que estão escorrendo do Palocci, etc. Bom, conforme disse, nós temos que ver como que isso vai evoluir. Se as delações forem levadas a sério pela próxima Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, eu acho que ele vai ser preso. Se não, ele, no mínimo, assim, o mínimo que pode acontecer é que ele seja inviabilizado para 2018, se acontecer 2018. Isso com certeza absoluta que a candidatura Lula não existe mais. Ela vai continuar, mas ela não tem a mínima chance dela acontecer. Até a do Ciro Gomes, eu vejo assim com dificuldades dela acontecer, porque a pressão toda, obviamente isso pode mudar, mas de acordo com o que está a correlação de força atual, a pressão toda do imperialismo é para impor alguém muito mais duro. Temos que ver como que isso fica. E se na nova eleição o regime fica muito enfraquecido, a situação tenderá a rapidamente evoluir para uma situação de muito mais força. Porque o imperialismo não pode conviver com uma situação muito fraca durante muito tempo, devido à crise mundial. Então, mas nós precisamos avaliar a situação no mundo como um todo, para ver se isso não vai levar alguma faísca que se acenda em algum lugar. E também nós não podemos esquecer que no próximo período nós vamos ter mais uma crise violenta, muito pior que a crise de 2008. Todas as condições que levaram à crise de 2008 estão em pé agora, só que com muita mais força. Qualquer momento torna uma nova crise mundial, muito mais dura, isso vai ter reflexos na situação política, inevitavelmente. Maurício Araújo está dizendo assim: a crise capitalista avança todo mundo e com ela a hiperexploração da classe operária, assim como por meio do parasitismo do Estado. Exatamente, porque o grande ponto aí é que o capital mundial precisa estabilizar a taxa de lucro, que conforme a gente já tem dito, tem caído violentamente. Nos últimos 5 anos caiu 25% no mundo, taxa média de lucro, e nos últimos 2 anos caiu 32% no Brasil, o que demonstra que o Brasil está na linha de frente da crise mundial. Maria Dolores pergunta: a explosão da delação de Palocci mostra que a Lava Jato repete os passos da Operação Mãos Limpas, que matou políticos e destruiu empresas nacionais na Itália. Ou é só mais um traidor petista? Bom, o capitalismo é capitalismo. Então, tudo gira em torno do dinheiro, desde o grande capital até o pequeno capital, desde a extrema-direita até a ala esquerda do regime. É tudo dinheiro. Tudo é controle do dinheiro, o poder para controlar o dinheiro. O que acontece? Houve um aperto muito grande contra Antônio Palocci, porque a Lava Jato queria que ele delatasse. Quando ele estava junto com Zé Dirceu, quando ele assinou que ele delataria, ele foi levado para uma outra ala da prisão e ele foi meio que induzido em relação ao que ele tinha que dizer. Nos próprios áudios, para quem assistiu os 4 áudios da delação de Palocci, ele diz claramente que ele está disposto a delatar todo mundo para ele se salvar em cima de um acordo. E esse acordo já está bastante delineado. É o seguinte, que ele delate todo mundo e, em compensação, que ele fique com as mãos livres para continuar a consultoria dele, que vende serviço para os grandes bancos. Ou seja, nem os grandes bancos,
nem o Palocci seriam afetados, desde que ele delate todo mundo. Então, é uma operação de negócios, até normal, esperada. Não podemos aqui cair no conceito de que ele é um traidor. Tudo bem, ele é um traidor, mas os outros também são traidores da classe operária, por exemplo. Né? Agora, quando você é um traidor do teu amigo, aí moralmente você pode dizer que você é um lixo. Tudo bem, Palocci pode até ser um lixo, com certeza. Ele é um delator. Então, para a extrema-direita, ele é um legalista. Está relatando meio mundo do PT, que seria uma organização criminosa. Então, depende sobre o ângulo que você encara a coisa. Né? José Dirceu, ele não delata ninguém, mas ele é o elemento que levou o Lula a vencer as eleições de 2002 em cima de um grande acordo com o FHC, que foi o principal cabo eleitoral de Lula. Inclusive, Lula foi junto com Zé Dirceu e a cúpula do PSDB para pedir a bênção do George Bush Jr. Bom, teria que avaliar isso aí também. Né? E, comparando a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, operação muito similar. Inclusive, a Mãos Limpas na Itália, ela serve de inspiração para a Lava Jato. Só que um cuidado aqui. Não quer dizer que essa luta contra a corrupção no capitalismo tem alguma possibilidade de sucesso. Por que digo isso? A Operação Mãos Limpas, ela acabou com a democracia cristã, que tinha governado a Itália desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90. E isso também levou quase que no colo a acabar com o Partido Comunista Italiano, que era o grande partido eurocomunista. E quem acabou se sobressaindo e acabou chegando ao governo depois disso, quem que foi? Berlusconi, que é uma espécie de Temer das comunicações. Então, gerou uma situação de muita crise. Né? Então, qualquer luta contra a corrupção no Brasil e no mundo deve ser avaliada como uma luta que sempre tem interesses financeiros por trás. Nunca é uma luta contra a corrupção. É uma luta contra um tipo de corrupção por outro tipo de corrupção. Porque, inclusive, a pior corrupção é a corrupção legal. Você pega a Lava Jato, por exemplo, que está vendendo serviço de consultoria para torto e direito. Os parentes dos procuradores e juízes estão vendendo serviços de consultoria para as empresas investigadas. As empresas investigadas estão comprando serviços de consultoria anticorrupção, como, por exemplo, o caso Petrobras, ou Eletrobras, Embraer, por quase, sei lá, uma dessas aí era por 200 milhões de dólares, sem licitação, ou de reais, que é números muito grandes, e isso ainda abrindo todos os segredos comerciais para o imperialismo norte-americano. Tem inspetores ali do Departamento de Justiça, negócio escandaloso, pago pelas empresas, e que eles têm direito a acessar absolutamente tudo. No capitalismo, quando uma empresa não tem segredo comercial, acaba com uma empresa. Foi o que aconteceu com essas todas e com várias outras mais. Gilmar Calado. Quando a bala começar a atingir as caras dos fascistas, talvez sairemos desse estado de exceção que há no Brasil. Bom, tudo bem, pode ser, vamos ver. Que inclusive vai dar meter bala nos fascistas. Mas vários mestres do marxismo falaram de que o fascismo tem que ser enfrentado na bala. Volmar, qual a possibilidade de extinção do PT, PMDB e PP?
uma vez que seus dirigentes foram denunciados por organizações criminosas. Exato, e no caso do PP, ainda já foi aplicada uma multa de mais de 2 bilhões de reais. A possibilidade de eles serem extintos é muito grande, porque essa é a política do imperialismo. O imperialismo quer acabar com o regime atual e colocar em pé um regime muito mais duro, muito mais reacionário, para poder atacar com mais força os trabalhadores com essas ditas reformas, que têm como objetivo simplesmente jogar o peso da crise sobre as massas e salvar a queda da taxa de lucros médias. O PT é um dos candidatos mais fortes a ser implodido em cima da lei das organizações criminosas, que foi aprovada, inclusive, no 2013, pelo primeiro governo Dilma. Floresvaldo, a Lava Jato nada é mais que lavagem cerebral na população para que ela se volte contra o sistema político e venha votar num candidato puro sangue imperialista. Sim, só que com essa ressalva de que a Lava Jato se tornou um instrumento do imperialismo, principalmente norte-americano, contra o regime político atual, contra as empresas brasileiras, contra os partidos políticos brasileiros atuais. Só que é uma organização muito avacalhada, que não conseguiu, ela fez muita coisa, está agora avançando mais, mas ela está com a imagem muito desgastada por conta da avacalhação no sentido jurídico, um vale tudo total. Você pega os conceitos que o próprio Moro, Delagnol, Luiz Carlos Santos usa, e eles são extremamente criticados. Então, a expectativa é que com Raquel Doge seja colocado em pé um outro instrumento, que até blogueiros petistas acham que ela é uma legalista, que vai legalizar tudo, etc. Mas que, na realidade, avaliando isso sob o ponto de vista da luta de classes, ela só pode andar no sentido de fortalecer, firmar o regime político e criar mais condições para que esses ataques contra a população possam vir a ser viabilizados. Então, precisaremos, obviamente, não podemos trabalhar com o que a gente acha, temos que trabalhar friamente com o que a coisa é. Depois de termos os dados, a gente avalia e tira as conclusões. Precisamos ver como que ela vai se comportar, a Procuradoria-Geral da República, quais vão ser os laços que ela vai estabelecer com o imperialismo norte-americano, que já existem hoje, em cima dos acordos todos que existem entre a Procuradoria-Geral e o Departamento de Justiça norte-americano, como que a implosão das empresas brasileiras vai continuar, como que a Procuradoria-Geral vai dar liga para os demais instrumentos de poder e como que os demais ataques como um todo vão avançar, principalmente em cima da institucionalização do regime, seja em 2018, antes ou depois. Paulo Uribe. A crise mundial é muito grande, com perigo de uma guerra mundial. O Brasil tem alguma reserva de contenção para que a crise aqui seja mais branda ou uma marolinha? Só há uma reserva: romper com o imperialismo norte-americano. Se o Brasil rompe com o imperialismo norte-americano, vai ter recursos sobrando de tudo que é lado, desde a parte de financiarização até a parte da roubalheira dos minerais, do petróleo, do agronegócio, dos recursos naturais como um todo, etc. Mas se rompe com o imperialismo norte-americano, é impossível enfrentar qualquer tipo de crise. Não digo nenhuma guerra mundial, digo qualquer crise. Até uma crise mundial, o Brasil vai estar em extrema dificuldade para enfrentar, não vai ter como. Simplesmente não tem dinheiro. E aqui entra um aspecto muito importante sobre, basicamente, o que esperar do Brasil no próximo período. No próximo período não tem muito o que dizer.
no próximo período que você vai ter é uma situação de crise muito grande. Então, você tem o mundo indo para um abismo, que é essa crise. Obviamente, nunca podemos esquecer dos grandes conceitos, dos pilares da análise, que a maior parte da esquerda, como uma esquerda movimentista, que não é científica, esquece tudo da maneira mais vergonhosa possível. Então, Lenin, quando ele conceitua o que é o imperialismo, no famoso livro de 1916, ele diz que o imperialismo, que é a fusão entre o capital industrial e o capital financeiro, ao mesmo tempo, ele abre um período de muita crise, de guerras e revoluções. Bom, aí nós temos elementos da esquerda dizendo que não tem como haver revoluções, a classe operária nunca vai se levantar, nem guerras. O que é um absurdo absoluto total, né? Então, é uma situação de louco, né, em que precisaríamos avaliar de que a classe operária sim vai se levantar e que a crise mundial só tende a piorar, que podem colocar um mecanismo de contenção, pode, mas qual? Produtivo? Não. O capitalismo não consegue colocar um mecanismo produtivo nesse momento. Nós temos que avaliar coisas como elas são e toda integrada, na totalidade, na luta de contrários. Você não consegue mudar sem quebrar meio o capitalismo. Por isso que a saída real da crise, sob o ponto de vista imperialista, só pode ser uma grande destruição de forças produtivas, que somente pode acontecer por meio de uma grande guerra generalizada. Bom, aí tem elemento da esquerda que vai dizer que a possibilidade de uma guerra mundial é impossível, não existe. O que é absurdo, claro que existe, né? E de toda a grande crise, sempre se abrem grandes revoluções. E aí vem aqueles que dizem que no Brasil nunca vai ter revolução, ninguém vai falar, nunca vai se levantar, que o trabalhador está paralisado e que, portanto, cada um tem que cuidar da própria vida. É tudo besteira. Nesse momento, é muito verdade que os revolucionários se encontram numa situação, digamos, podemos até dizer, fragilidade e muito isolados. Por quê? Porque uma situação em que o movimento de massas está assim, paralisado, no Brasil e no mundo. Mas até quando que isso vai continuar assim? Eu não sei, não tem uma data. Mas o que eu sei é uma coisa, que em 2008, a política que tinha sido colocada em pé na década de 80 para conter o acelerado aprofundamento da crise mundial, aberta em 1970, 67 e depois em 74, ela não conseguiu colocar em pé uma política alternativa ao neoliberalismo. Isso está levando o mundo inteiro a uma recessão industrial brutal, a que as empresas não consigam tirar lucro da produção e tudo bem, a recessão leva os trabalhadores a ficarem acuados. E com isso o movimento revolucionário como um todo fica acuado, que nem a gente está hoje. Mas isso é eterno. Isso vai continuar assim durante séculos? Eu, pessoalmente, acho que não. Eu digo, no próximo período é inevitável que haja uma grande explosão mundial, por isso uma grande crise mundial, que poderá vir a partir de uma guerra, poderá vir antes de uma guerra. Toda grande crise sempre teve antes uma grande guerra. Por exemplo, a crise de 29 teve a Primeira Guerra Mundial. A crise o movimento 68 teve a crise de 67. A Guerra do Vietnã deu lugar à crise de 74, que deu lugar a grandes revoluções. 74 em Portugal, 79 na Nicarágua e no Irã, 80 na Polônia. A guerra no Iraque e no Afeganistão deu lugar à crise de 2008. Bom, uma nova grande guerra só pode dar lugar a uma enorme crise. E como eu disse, tudo que levou à crise de 2008 está em pé agora.
de uma maneira cada vez mais dura. Então, eu não acredito que isso tudo possa ser contido. A tendência é que isso tudo só tenda a piorar, porque a crise econômica é muito grande. Então, políticas como, por exemplo, essa que segue a política da Frente Popular de trair os trabalhadores, de ficar fazendo acordos contra os trabalhadores, de se vender campanhas salariais, etc., só pode ser uma política falida, uma política que não tem perspectiva, uma política que só leva os trabalhadores ao abismo total e, portanto, uma política que tende a ser implodida. Então, o papel do revolucionário nesse momento é tentar não perder a cabeça, analisar as coisas como são e fortalecer os instrumentos de propaganda. Um revolucionário de verdade tem que atuar no movimento de massa, mas como? Sindicalmente? Em bases pingadas? Não. Os revolucionários têm que atuar a partir de um jornal, em primeiro lugar. Levar o jornal no movimento de massas. Tudo bem. E se o movimento de massas está totalmente paralisado, como está hoje, o que fazer? Simples. Dá um passo atrás, fica calmo, elabora a política em cima da análise da situação, da etapa política que nós estamos fazendo agora, estuda profundamente o marxismo, estuda profundamente a dialética. Sem ser dialético, não é possível fazer análise. Lenin, por exemplo, tem um livrinho, folheto, um caderno, né? Transcrição do caderno, que ele escreveu no ano de 1900 e acho que 14 ou 15, quando ele estava na Suíça. Ele estava hiperacuado, não, estava hiperisolado por conta da guerra. E olha, presta atenção, uma coisa muito importante. Quando estoura a Primeira Guerra, os partidos social-democratas da época, todos votaram nos créditos de guerra, a favor da guerra, a favor da própria burguesia imperialista. Você tinha partidos com 1 milhão de membros. Os únicos que ficaram contra isso foi o Partido Bolchevique, que era um partido ilegal, e o Partido da Sérvia. Bom, se nós estamos mal hoje, imagina ele na época. Sumiram no mapa partidos com 1 milhão de membros, com centenas de milhares de membros. Todos traíram. Só que ali começaram a surgir oposições. Mas cuidado, a oposição que surgiu na Alemanha, por exemplo, com Rosa Luxemburgo, Franz Mehring e Karl Liebknecht, tinha que 2, 3 mil membros. De 1 milhão, eles ficaram 2, 3 mil. Então, na proporção, eles estavam muito pior do que a gente. E Lenin, o que fez nessa época? Bom, ele estava na Suíça, ele foi estudar Hegel. Ele estudou os 3 livros da ciência, da lógica de Hegel, o ser, a essência e a ideia, são os 3 livros da ciência da lógica. Estudou um outro resumo disso aí que chama a enciclopédia, e estudou um outro, ou lógica pequena, estudou um outro que chama fenomenologia do espírito. E em cima desses estudos, ele escreveu esse caderninho, tem umas 120 páginas, mais ou menos, curto. E aí fez toda uma série de observações sobre Hegel, mas geniais, a maior parte delas. E estou me lembrando de uma das notas que ele fala assim: é impossível entender o Capital de Marx sem ter lido, estudado e entendido profundamente toda a ciência da lógica de Hegel. E em outro lugar, acho que é Materialismo, Empírico e Criticismo, Lenin diz assim: Marx não nos deixou um manual da dialética. O mais parecido com o manual da dialética são esses livros sobre a ciência da lógica de Hegel.
mas Marx não deixou uma dialética aplicada, que é o capital. Também nessas anotações ele fala várias coisas sobre isso. E aí o que acontece? A nossa esquerda brasileira e mundial não é dialética, uma esquerda empírica, uma esquerda que vai conforme o movimento, não analisa nada para trás, para frente, para os lados, é só impressão, só interesse material. O que a gente precisa não é isso, o que a gente precisa é ter uma análise fria da situação, interligado, em cima da luta de contrários. Nós precisamos ver de onde que isso veio, para onde que isso está e para onde que isso vai, e atuar no sentido de que para onde que isso vai. Se o negócio está paralisado hoje, tem que atuar conforme a paralisia existente. Se o negócio não está paralisado, bom, você atua seguindo o movimento de massa. Você tem que acompanhar o movimento de massa, que não tem absolutamente nada a ver com a política sindical de você fazer um trabalho sindical. Não é isso. O trabalho sindical, inclusive, segundo Lenin, no que fazer, é a penetração da política burguesa no movimento operário. Não serve para nada. Isso que é verdade. Trabalho sindical serve se você usa o trabalho sindical para levantar a bola e fazer um trabalho de agitação e propaganda política. Significa que você vai no sindicato para você não fazer o sindicalismo? Obviamente que não. Da mesma maneira que no movimento popular, você tem que levantar as reivindicações do movimento popular e assim em qualquer lugar. Mas você não pode parar. Na administração do sindicato, você tem que reduzir isso ao máximo e dedicar o máximo do tempo para o trabalho político. Só assim que o trabalho no movimento sindical, ele faz sentido. Somente assim. Senão não faz sentido nenhum. Lenin, Trotsky e todos os marxistas já escreveram toneladas de livros sobre isso. Livros, folhetos, artigos. Há um confucionismo brutal sobre isso. Bom, dando continuidade aqui, nós temos... Paulo Fogaça, o que você acha do Nildo Ouriques? Eu vi alguma coisa dele nos blogs do PT, me lembro em que. Em princípio, eu não tenho uma opinião muito formada sobre ele. Gilmar Calado. Será que apoia a retomada total das estatais brasileiras? Será que um governo realmente progressista possa fazer as estatais trabalharem para o desenvolvimento do Brasil? Tudo bem, sim, mas desde que se rompam os acordos com o imperialismo. Esse é o negócio. Se você não rompe com o imperialismo, não tem como. Você está totalmente engasgado com o imperialismo. O imperialismo leva nosso petróleo, nosso nióbio, nosso minério de ferro, arrebenta com o nosso campo, faz com que o orçamento estatal esteja dedicado quase pela metade para nos roubar via especulação financeira. Então, precisaria, em primeiro lugar, estatizar o sistema financeiro, estatizar o comércio exterior, fazer uma reforma agrária, né? E, a partir daí, obviamente, retomar as grandes empresas, mas sob o controle dos trabalhadores. Não adianta você ter uma empresa estatal totalmente direcionada à especulação financeira e controlada por burocratas. E, para isso, você precisa colocar em pé uma política, um programa revolucionário, para que esse programa encarne no movimento de massas, que também não pode encarnar no movimento de massas em cima de uma política sindical. Isso é um engano brutal. Sindicalismo no Brasil, nesse momento, é um negócio quase que falido, porque o sindicalismo melhora a econômica. O Brasil não está dando nem para pedir aumento de salário, é tão ridícula que a situação está. E com toda a situação de ataques que está tendo, daqui a pouco, a média de sindicalização no Brasil, que é de 18% dos trabalhadores, está indo para o nível dos Estados Unidos, que é 1%. Entendeu? Então, o trabalho sindical tem que ser feito, sim, mas com o objetivo de pegar as reivindicações
econômicas e vinculá-las rapidamente às reivindicações políticas. É o que Trotsky falou no famoso programa de transição. Se você não vincula, não faz o vínculo a reivindicações transitórias numa situação de tanto ataque, você é afogado pela burocracia. Burocracia sindical, burocracia política, o PT principalmente, burocracia do movimento estudantil universitário, do movimento camponês e assim sucessivamente. Deixa eu ver, Paulo Uribe. O PT já pode ser considerado defunto ou ainda pode ter rearticulação em torno desse partido, pois a crise política é muito grande. O que é muito importante entender o seguinte: nada está estático, tudo precisa ser visto em movimento, na totalidade, na interligação dos vários componentes, mas reconhecendo que a lei principal da sociedade e da vida, portanto, a dialética, não é nem sequer é a totalidade, como os lucasianos falam, é a luta de contrários. A luta entre contrários seria a luta entre os polos opostos, mas não é só isso. Por exemplo, entre burguesia e proletariado, contradições. Mas importa, em primeiro lugar, as contradições internas, que se expressam nas contradições externas. O capitalismo, por exemplo, ele traz dentro de si o socialismo. Então, o socialismo não é uma coisa externa ao capitalismo. Ele está já dentro do socialismo, na principal contradição do capitalismo, que é a contradição existente entre a socialização da produção e a apropriação privada dos lucros. Isso aí, essa contradição, faz com que o socialismo já seja uma semente dentro do capitalismo e assim sucessivamente. Se não analisar dessa maneira, volta àquela história do impressionismo, você não consegue entender absolutamente nada. Nesse sentido que nós vemos que as contradições no PT são gigantescas, a política é muito podre e a perspectiva do PT é se implodir. A pressão da extrema-direita é muito grande, se houver um movimento de massas, ele racha imediatamente. Porque uma parte tende a ir muito para a direita e outra parte tende a se desgarrar do PT, assim como acontece com toda a esquerda. Essa questão dos rachas é normal nesse momento, porque faz parte da crise política, que é um reflexo da crise econômica. Com o movimento de massas paralisado, são rachas que, às vezes, tomam o perfil até de problemas pessoais. Mas não é isso, há um problema profundo aí, o problema da crise. Conforme a situação se desenvolve, o movimento de massas entra no ascenso, e a perspectiva é que surjam novos partidos vinculados à classe operária, e os partidos anteriores, vocês vão ver, todos vão desaparecer do mapa, a começar o PT, mas todos. Essa esquerda integrada ao regime, toda ela some. Essa burocracia sindical, por exemplo, toda ela vai morrer. Poderá surgir outra, mas essa especificamente morre. Paulo Uribe também. Se bem que agora que o Palocci abriu a boca, as coisas para o PT e para o Lula ficaram bem piores. O PCO pode ficar sem um fundo partidário, já que pretendia migrar para o PT e este vai ser extinto. Bom, isso aí é um processo. No caso do PCO, a movimentação para o PT foi uma questão de sobrevivência. A crise dentro do partido era muito grande. O PT, tem a CUT, tem um MST, e também tem o seguinte, a política do PCO é uma versão da política da Frente Popular que o PT levanta. Até o eixo da política do PCO, que seria a campanha contra o golpe, tem o não à prisão ao Lula, tudo bem, a gente concorda com isso aí, e o volta a Dilma, que a gente não concorda, mas o ponto não é nem concordar ou deixar de concordar, é que o fato de que o PCO jogou no lixo o marxismo e adotou a política burguesa dos dois campos burgueses progressivos, onde você não tem mais uma luta de classes entre a burguesia e a classe operária. Você tem uma luta entre a democracia, essa democracia podre, e o golpista.
que no fundo, é uma coisa totalmente contra-revolucionária e que adota na veia o 7º Congresso da Internacional Comunista, que foi um negócio traidor até as últimas, de 1935. Alexander Moriarty, o PT tende a rachar, Lula vai deixar acontecer para apoiar o PT dos traidores ou vai tentar manter? Bom, o problema é que o PT tende a rachar, sim, no último congresso não rachou por um triz. O Lula conseguiu impor lá um elemento da esquerda da articulação, que é a Gleisi Hoffmann, para evitar que um elemento da oposição ao núcleo central, o senador pelo Rio de Janeiro, chama me fugiu o nome, que ele assumisse a presidência do PT. Então, há uma contradição, uma situação muito explosiva, só que os grupos que atuam no PT, o grosso desses grupos são todos aparelhistas, muitos anos de oportunismo, muitos anos de política de frente popular, e uma luta mais pelo poder. Nessa luta pelo poder, quando o bolo começa a ficar menor, o negócio tende a explodir. Lei das organizações criminosas, um resultado muito ruim nas eleições, de inviabilização da candidatura do Lula, etc. Tudo isso levaria ao PT a uma grande crise e a rachas inevitáveis. Carlos Adão. Maduro acaba de anunciar 40% aumento salarial e taxação de grandes fortunas. Qual a pretensão de Maduro? Maduro, na Venezuela, ele procura estabilizar uma brutal crise que existe no regime político por meio de certas migalhas que ele repassa para as massas, levando em conta que na Venezuela 40% do orçamento federal ou nacional é destinado a programas sociais e outros 20% a subsídios, que revela já um acirramento da luta de classes brutal, porque isso não acontece em nenhum lugar do mundo. E a inflação na Venezuela é brutal. Coisa assim, nos números meio dúbios, uma coisa assim entre 300% a 700% de inflação anual. Então, o que ele fez ali é uma correção. Até aí, normal. Taxação das grandes fortunas, eu não vi isso aí. Teríamos que ver exatamente o que é essa lei, mas pode ter a ver com essa situação de crise também. Nesse momento, no caso da Venezuela, que a situação é dramática, estão tentando, a partir dessa nova constituinte, fazer novas concessões, principalmente a empresas imperialistas, em relação a entregar concessões do petróleo, que equivale a uma espécie de privatização, aos russos e aos chineses. Bom, com isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perfeito. Alexandre, o PT tende a rachar, Lula vai deixar... Ah, tá, é o que eu já tinha falado. Bom, com isso, vamos fechar o nosso Hangout de hoje. Agradecer a todo mundo que nos assistiu. Nós estamos retomando os nossos Hangouts semanais hoje. E na próxima semana nós voltaremos com a análise da conjuntura da semana, que também tende a ser uma semana bastante crítica, principalmente com essa questão das delações premiadas. Palocci, temos que ver para onde evolui isso. Próxima semana já vai estar muito próxima da saída de Janot, então deve entrar com a segunda denúncia contra Temer. A evolução da crise econômica, que no Brasil é um negócio gigantesco, né? A crise mundial, a situação da Coreia do Norte, crise nos Estados Unidos e na Europa. E não esquecer que agora, acho que em outubro, vai ter eleições na Alemanha, também são muito críticas. Aquela Merkel está disparada na frente, mas tem que avaliar isso de perto, porque a situação realmente é crítica. Então, dito isso, agradecemos a audiência, a todo mundo, uma boa noite e até a próxima semana.